Amém. Que bom, né? Os irmãos estão aqui, quem já chegou do feriado prolongado, né? E quem ainda está viajando, espero que tenham tido um tempo bem especial, um tempo bom aí para descansar e recarregar as baterias, amém? A pastora Débora não está conosco aqui hoje, está trabalhando em casa, vida de professor, não é isso? Né? E está lá corrigindo prova, fazendo bastante coisa. Bom, eu como estou na quinta série, né? Estou aqui, então ela é professora, ficou em casa, né? Ela está melhor que eu, né? Com respeito, ela é a professora, né? Mas está acompanhando o culto conosco, está com saudade de todos, mandou um abraço para todos, amém? Quero, eu falei com vocês esses dias, né, sobre a marca da igreja, né? A marca de uma igreja, e a gente precisa procurar essas marcas, não nos outros, mas em nós mesmos, né? Desenvolver essas marcas e procurar essas marcas. E aí nós estamos lendo a Bíblia, né? Em 1 Samuel nós começamos a ler, em casa nós estamos lendo, Débora e eu estamos lendo juntos, e quando a gente lê o texto, a gente comenta alguma coisa, e enquanto nós líamos o texto, ficou bem forte no nosso coração o texto de 1 Samuel, o capítulo 1 da história de Samuel, né? Eu não vou falar aqui, mas daria para falar qual que eram as marcas dessa família que morava Ana, e que nasceu Samuel, que foi um grande profeta e um grande juiz, né, em Israel. E aí eu quero ler com vocês, eu quero falar algumas coisas hoje aqui, dentro disso, né? O contexto, a gente já sabe do contexto, que vem do momento em Juízes que cada um fazia o que queria, fazia o que achava certo. O que eu posso dizer? Posso dizer o seguinte, que fala comigo, fazia o que achava certo. Não é que assim, não é que fazia o errado, fazia o que achava certo. Mas na maioria das vezes o que eles achavam certo estava errado. Não é? Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa certa, acaba fazendo uma coisa errada. Porque a gente não pode fazer o que a gente acha. A gente tem que fazer aquilo que a Bíblia diz, fazer aquilo que Deus diz, né? Então, a gente tem tido vários desafios de conversar com pessoas, de evangelizar, e aí as pessoas elas querem que a gente diga a elas o que é certo. A gente nunca diz para elas o que é certo, o que a gente acha certo. A gente diz para elas o que a Bíblia diz que é certo, né? Então, é isso. Então, eu quero ler um pouco da história dessa família, a história de Ana, todo mundo conhece, a maioria conhece bem, né, do menino Samuel, e eu vou ler o capítulo inteiro. Então, vou pedir para você ter bastante paciência né, para a gente ler o texto inteiro. Mas eu tenho certeza que vai ser bênção, né? Davi, eu coloquei a revista atualizada para você, né? Você vai projetar, né? Então, eu vou ler junto, né? A revista atualizada, 1 Samuel 1. Então, vamos ler juntos, né? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Algumas traduções falam que Deus havia fechado a madre dela, né, cerrado a madre dela. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. E pelo que chorava e não comia.
Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu vou parar só um pouquinho aqui para fazer aqui dar uma pensada aqui. Bom, Eucana tinha família, ele tinha 2 esposas, ele tinha os filhos. Naquela época isso era comum, né? Então, o começo da história, e povoando, então eles tinham isso. Hoje, até hoje ainda, alguns países do Oriente Médio têm isso. Hoje não é mais comum, né? E hoje é crime, né? Ter mais de uma esposa, né? É crime e é falta de juízo também, né? Que uma já dá trabalho o suficiente, né? Ter 2, né? É complicado, né? Fora que cada uma vai trazer uma sogra também, né? Então você, né? Então é melhor fazer como está aí no Novo Testamento, amém? Então mas ele era um homem que seguia os princípios. Ele estava interessado nos princípios. Ele comparecia de ano em ano para adorar e para sacrificar. O hebreu, o judeu, que era temente a Deus, tinha que fazer isso. E não era uma jornada fácil, cada um sair do seu lugar para ir onde estava o tabernáculo, para sacrificar, para honrar a Deus. E não era fácil. Eu não sei você, quando você vai viajar, não é um trabalho? Eu gosto de viajar, eu só não gosto de fazer mala e desfazer mala. Agora você imagina, quem já teve filho sabe isso, né? Você leva mala, você leva carrinho, você leva bercinho, você leva carrinho que dá para andar, que desmonta, você leva bercinho para dormir, você leva colchãozinho, você leva madeira, você leva... Não é isso? E quando você chega lá, você esqueceu coisa. Então, imagina um homem, ele tinha essas 2 mulheres, a outra tinha mais de uns filhos, tinha filhos e filhas, né? Então, pelo menos 4 tinha que ser, né? Para estar no plural, tem que ser pelo menos 2 meninos, 2 meninas. Então, imagina a logística. Mas ele ia para adorar e para servir. E quando ele chegava lá, antes de ir, Ana, diz que Ana não tinha filho. Não é porque ela não queria, não é porque ela desejava. Não é hoje. Hoje pessoas optam por não ter filhos, né? Dependendo da condição financeira, dependendo do físico. Tem pessoas que não podem dar à luz, então ela opta por não ter filho, né? Mas naquela época não. A mulher, ela era conhecida e valorizada por dar à luz, e quanto mais filhos ela desse à luz, melhor. E se fossem homens ainda, então a mulher era tida como, né, assim, uma celebridade, não é isso? Então tinha isso, era a cultura da época, né? E Ana não tinha filho nenhum, vivia numa casa que a outra tinha vários filhos, mas o marido amava a Ana, e ela não tinha filho. E é interessante que toda vez que ela ia orar, que ela ia lá para o templo, diante de Deus, a mulher, a bendita da mulher, começava uma campanha de desmoralização, de pichação, de denegrir, de entristecer e tal. Uma coisa interessante, né? A gente lê aqui e fala o seguinte, no versículo 7, né? Fala assim: e assim ele, né, o fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então, olha que engraçado, por que será que a outra irritava? Por que não irritava ela quando as 2 iam para a feira? Sei lá, né? Nem tinha feira, né? Tinha mercado, sei lá, qualquer coisa, né? Mas irritava quando ia à casa do Senhor. Por quê? Porque, fala comigo, o diabo é astuto. Então, ele procurava fazer o possível para desviar a atenção de Ana. Ana estava tão cheia de dor, de dificuldade. Eu não sei como é que ela lidava com aquilo, que quebrava ela completamente. Completamente. Então, isso não foi uma vez, isso que era todo ano. Todo o tempo que eles subiam, ela irritava. Era uma campanha de difamação, de encheção de paciência. Era terrível, terrível. Eu não sei você, mas quando a gente às vezes se prepara para fazer uma coisa para Deus, se prepara para uma reunião, se prepara para a célula, não é isso? Se prepara para vir para o culto, aí sempre acontece alguma coisa. Uma briga, um desentendimento, uma cara feia, uma má resposta, uma cor fechada no trânsito, alguma coisa para te chatear, porque se o diabo não puder te impedir de vir, ele vai tentar te impedir de receber.
ele vai tentar te impedir de receber. Às vezes nós estamos aqui, estamos na célula, estamos num curso, estamos num estudo. Você vai, mas ele vai te impedir de receber. Alguma coisa fazia. Eu acho que uma das coisas que está claro que nos impede de receber a bênção de Deus é falta de perdão. A mágoa bloqueia a gente. Eu não sei como é que ela subia desse jeito. Complicada, né? Triste, ferida, né? E aí Eucana via isso, né? Ele via isso, e no versículo 8 ele fala o seguinte: então Eucana, que era seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste de coração? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Gente, eu fico pensando no desespero desse homem. Sabendo que a mulher tinha uma necessidade, ele não podia fazer nada. Nada. Ele estava completamente atado, não estava no poder dele mudar aquela situação. Ele não podia abrir o ventre dela, ele não podia fazer nada disso. E ele falava: Ana, por que você está chorando? Eu não estou aqui, mas não está bom isso. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu não te dou porção dupla. Eu não te amo, você não está vendo. Por que você está chorando? É engraçado isso. Ele falou: por que choras? Fala comigo, por que choras? Ele perguntou, mas ele sabia porque ela chorava, sim ou não? Ou não? É lógico que ele sabia. Por que choras? Né? Ele fala no final: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele sabia por que ela chora. Eu vou dizer uma coisa para você, olha só que coisa interessante. Primeiro, ele fala, eu acho que o porquê chora, ele fala: por favor, para de chorar. Não é isso que ele queria dizer para ela, talvez. Para de chorar, não fica assim. Eu estou aqui, eu te amo e tal, não sei o quê, tal, né? Mas eu acho que, eu não sei como é que ela recebia isso. Eu não sei como é que ela recebia isso. Primeiro que ela estava com um problema que a outra a irritava sem parar. Pois o marido fala para ela assim: por que você está chorando? Então, o que parece? A culpa é dela. Sim ou não? Você está chorando e não tem razão para chorar. Você está assim, mas você está mal agradecida, né? Vamos dizer. E ela, né? E ela pega e fala, a outra olha e fala: você não tem filho. Ela fala: a culpa é minha. Olha que coisa interessante. É engraçado, gente, como o inimigo ele é astuto, porque eu tenho certeza que essa não era a intenção dele para falar para a Ana, que ele amava a Ana. Ele estava de mãos atadas. Ele não podia resolver. E eu tenho certeza que ele não queria colocar mais culpa sobre Ana, mas ela está se sentindo extremamente culpada. E eu não sei, o que vocês acham? Essa fala dele ajudou? Ajudou ou piorou? Piorou. Né? Tem 3 mulheres lá em casa, às vezes eu vou tentar ajudar, eu pioro. Não é? Fala a verdade, o homem né? É guerreiro, irmão. Guerreiro. Você acha que está sendo herói, mas você está sendo vilão. Não é? Eu acho que talvez ele poderia mudar o approach. Falar com ela: Ana, o que eu posso fazer? Como é que eu posso te ajudar? Ela podia falar: chore comigo. Né? Faça alguma coisa, assim, sei lá. Mas eu fico pensando nisso. Isso é uma coisa que tinha dentro dessa casa, dessa família, e ele está desse jeito. Agora, eu fico pensando em outra coisa. Quando ele dá para ela a porção dupla, quando ele fala para ela: eu sou melhor que 10 filhos, eu não sei, você é outra coisa que homem também tem. Quando a gente quer fazer as pazes, ou quando a gente sente que que falhou em alguma coisa, que está falhando em alguma coisa, a gente acha que pode comprar a nossa justificação, ou suprir a nossa falta com bens e com coisa. Não sei qual é o homem que briga com a mulher, ele sabe que ele aprontou e chega com um presente.
né? As mulheres, eu acho que elas gostam de presente, sim ou não? Então, eu vou aconselhar, os homens continuem dando presentes, mas não é para cobrir uma falha sua, uma falta sua, não é? Então, o cara aprontou, chegou lá, fez de tudo, comprou, não conseguiu. Ele está tentando demonstrar isso, né? Mas ele precisa falar, eu acho que ele precisa falar. E outra coisa, quando ele fala para ela, por que você chora? Eu não sou melhor para você. Ele põe nas mãos dela a responsabilidade que é dele como homem dentro de casa. Se ela não pode ter filhos, ele deveria orar a Deus para ela ter filhos. O problema é seu que não pode ter filho. Não, o problema é nosso. E ele é meu problema. Meu problema. Eu acho que ela também sofria na mão de Penina, porque ele não se posicionava como deveria se posicionar dentro de casa. Ele deveria fazer o papel dele, não de ser machão, mas de ser líder. Ser líder. Falei, filha, eu sei do seu problema, mas nós vamos orar. Tal. Aí ele poderia. Gente, se a mulher espicaçava ela desse tanto, você acha que ele não percebia? É lógico que percebia. É lógico que ele percebia. Agora, se ele não percebia, é pior ainda. Uma situação dentro da casa, vivendo assim, ele nem percebe. Né? Então, são pensamentos que a gente vai tendo aí, tudo. Né? Então, vamos lá, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela chora amargamente. Eu imagino que é o choro que vem lá do fundo da alma. Eu acho que é aquele choro que cura a gente, né? Vem lá do fundo, assim, e tira lá do fundo. Eu não sei, às vezes a gente sufoca, né? E pressiona as emoções e tanto e tal, e a gente não é verdadeiro diante de Deus ou diante das pessoas, e aí a gente perde a oportunidade de ser verdadeiramente tocado. Eu vou dizer uma coisa para você, enquanto a gente não for verdadeiramente inteiro diante de Deus, Deus não pode fazer tudo inteiro para a gente. A gente tem que ser inteiro diante de Deus, inteiro. A Bíblia chama isso de integridade, íntegro, completo diante de Deus. E ela chegou e colocou diante de Deus tudo o que tinha lá, tudo o que tinha. E fez um voto, falou, olha, se o Senhor me der um filho varão, eu quero ser mãe, mas eu quero que seja um homem. E esse menino eu vou consagrar ao Senhor e ele vai ser seu. Né? Então, versículo 12. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observá-la e o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém ela não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou a mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Gente, olha só, fala comigo, o inimigo estava furioso. O diabo tentou roubar a bênção dela antes dela chegar na casa do Senhor. O diabo tentou roubar a bênção dela dentro da casa do Senhor. Você sabe, às vezes o diabo não vai impedir a gente de chegar aonde a gente quer chegar. Mas ele vai tentar impedir
impedir que a gente receba aquilo que a gente tem que receber. É inacreditável. A mulher está lá na igreja, chega na igreja, vou dizer que é o templo, não chamava igreja, está lá no templo e buscando a Deus, e ninguém mais, ninguém menos que o sacerdote, cara encarregado de todo o ritual, chama ela e fala assim: você está bêbada, para de beber, se é hora de beber, de encher a cara. Chama ela de cachaceira. Eu não sei o que você faria, o que eu faria. Você teria ido embora? Eu não sei o que eu faria, né? Eu não sei o que eu faria. Ainda ela pega e fala: não, por favor, não me confunda com uma pessoa desonesta, eu estou aqui porque eu estou com dificuldade, tal. Aí ele fala no versículo 17, então ele respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva graça, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e seu semblante já não era mais triste. Então, aí na hora que o sacerdote viu aquilo, ela falou, ele ainda dá uma bênção para ela, né? A gente sabe que Eli não foi um bom sacerdote, nem um bom pai. Nós vimos mais para frente que os filhos dele foram péssimos, né? Péssimos. O povo veio reclamar, a arca vai embora, a desgraça chega, e Eli estava cego nesse momento, né? Parado, imobilizado, ele cai do banco, morre. É drástica, é um final drástico. Mas ele era autoridade, ele tinha autoridade. Deus, o óleo tinha passado na cabeça dele. Então ele liberou uma bênção para ela, e ela creu, e ela desceu de lá com a sua bênção na mão. Desceu com a sua bênção na mão. A minha pergunta para você hoje, e para mim, e para todos nós, quantas vezes a gente chega diante de Deus, e na hora de receber a bênção, a gente deixa a bênção embora? Porque uma atitude nossa foi errada. Fala comigo: o diabo está fazendo o papel dele, que é roubar. Não tem novidade nisso. Amém? Então, qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel? Então, versículo 19. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, o qual chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para se apresentar perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, e um efá de farinha, e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino ali, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, pois todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então, ela volta para casa, ela engravida, ela tem o bebê. E interessante que no ano seguinte, quando ele vai novamente para Siló, para cumprir os votos, adorar e entregar suas ofertas e tal. Aí ele fala para ela fala que não vai, porque ela vai quando desmamar o menino. A gente não sabe quanto tempo ela ficou com o menino. Uns falam que até 6, 7 anos, eu não sei. Né? Não é como aqui, que tem um bebê, a mulher fica com licença da maternidade, amamenta 4 meses e acabou. Não é assim. Então, provavelmente, eu acho que o menino devia ter uns 7 anos, talvez mesmo. Alguns estudiosos dizem que tinha 7 anos. E ela pega e ela leva o menino e deixa o menino lá. Bom,
eu não sei você assim, mas eu fico pensando muitas coisas. Muitas coisas. E a primeira coisa que, quando a gente lê isso aqui, fala que ela não podia ter filhos porque Deus havia tornado estéril. Porque Deus havia cerrado a madre dela. Quando você lê aqui, você tenta falar, meu, coisa mais horrível e tal, vamos tentar passar um pano aqui para Deus e tal. Né? Não é bem isso, não quer dizer isso, né? O texto fala aquilo, não sei o quê. Não, o que disse foi ele que fez isso com ela. Né? Ele fez isso com ela. E eu falei, meu Deus, por que Deus faz isso com ela? Né? E eu comecei a pensar nisso. E pensar, Deus, algumas teorias dizem, por que Deus às vezes faz isso? Porque às vezes Deus quer preservar uma criança de nascer, talvez, numa condição como aquela, num lar como aquela, tal. Isso é uma das direções. Outro, porque às vezes Deus cerrava a madre de alguém para punir por um pecado e tal. E já tem fatos que Deus fez isso e tal. Pode ser também. Outra coisa, quando Deus faz algo, é porque Deus espera um resultado. Deus quer mover a pessoa que está com aquela dificuldade, avançar, a ir mais longe, conquistar. Deus quer fazer um milagre. E eu não sei assim por que Deus fechou a madre dela. Eu não sei por quê. E tem outros casos assim, nós vemos isso, né? A esposa de Abraão, não é isso? Nós vemos isso, e outras mulheres na Bíblia têm casos como isso. Mas a coisa parece que a gente precisa entender, chama soberania de Deus. Deus faz tudo o que quer, como quer, do jeito que quer, da maneira que quer, porque Ele é Deus soberano. Ponto final. Eu, quando era adolescente, criança, me converti, a primeira lição que eu aprendi de uma irmã, ela falava assim, para Deus nunca tem porquê. A gente não pode dizer, mas por que isso? Por quê? Não tem porquê. Para Deus é para quê? Para qual o propósito? Qual é o propósito? Então, eu fico pensando, quando você vai pensar desse jeito, quando você pensa numa vida dessa maneira, a vida ela tem para você um outro aspecto. Ela abre uma visão que você não tinha. Quando você entende, a primeira coisa que eu tenho dois pontos para falar hoje. E o primeiro ponto é esse, eu quero falar que Deus está no controle e sempre tem um plano. Amém? Fala comigo, Deus está no controle e sempre tem um plano. Não é isso, eu estou vivendo uma coisa, escapou e aconteceu um negócio, Deus não viu, Deus estava, na hora que Deus estava escovando os dentes, Ele não viu. Não, diz que Ele não dorme, né? Não cochila, não viaja, né? Não dorme, fala que o seu guarda, Israel, não dorme, não cochila. Então nada acontece, a Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore, se não for com a permissão de Deus. Então eu vou dizer uma coisa para você, mas pastor, mas Deus controla tudo. Sim, tudo. Mas tudo Ele controla. Mas por quê? Por isso Ele chama Deus. Só Deus pode controlar tudo. Sim. O jeito que caminha uma formiga, o jeito que uma folha sopra, Deus controla tudo. Tudo Deus controla. Então Deus, é a soberania de Deus. Então eu não posso explicar para você por que ela era estéril. Eu não posso explicar para você por que tem coisas que você não recebeu até agora. Eu não posso explicar para você, eu tenho teorias, ok. Mas quem sou eu para ficar dando teoria para você? Quem sou eu? Mas eu posso dizer para você com certeza absoluta, não há nada que se mova nessa terra sem a permissão de um Deus soberano e poderoso que reina acima de tudo e de todos. E fala assim, eu consegui uma promoção, glória a Deus, que beleza, Deus está fazendo. Comprei um carro novo, glória a Deus, Deus preparou, Deus trouxe, né? Glória a Deus, né? Mas
Perdi o carro. Perdi o emprego. Ai, ué, Deus só tem controle das coisas boas? Deus também tem controle das coisas ruins. Eu acho maravilhoso isso. Deus tem controle das coisas ruins. Deus tem controle quando as coisas não dão certo para você. Deus tem um controle quando os seus planos dão todos errados. Deus tem o controle de tudo, porque Deus tem um plano. Ah, já sei, o plano de Deus é me detonar, né, Jeová? Seu plano é me destruir. Não, não é isso que ele diz. Não é isso que ele diz. Né? O plano dele não é isso. O plano dele não é te destruir. Jeremias 29, 11, ele fala o seguinte, vamos ler juntos? Fala, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Amém? Que ele falou, só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Fala para mim, Deus tem um plano para nós. E eu vou te contar um segredo. Olha, é um segredo, não conta para ninguém, hein, Rafael? Segredo. Segredo. Criança, a coisa que a criança mais gosta é segredo. Né? Sim ou não? Mais gosta é segredo. As meninas, quando eram pequenininhas, tem um segredo, não conta para a avó, não. Né? Corria e contava. Né? Tem uma menininha lá, a sobrinha, a Isabela, quando era pequenininha, falava, eu tenho uma coisa para contar, não conta para a avó, não. Ela ficava tão ansiosa para contar o segredo, eu contava no ouvido dela, ela não escutava direito, ela saía e voltava correndo para contar para a avó. Aí ela esquecia qual era o segredo, voltava no meio do caminho. Qual é o segredo mesmo? Para voltar e contar o segredo. Então, eu vou falar para você, Deus tem planos para você, é um segredo para você, mas é tão bom o plano, o plano não é de te destruir, é de te abençoar, é de te prosperar, é de dar um futuro, dar uma esperança, Ele te ama. Ai, será que Deus me ama? Gente, Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele deu tudo, Ele ficou sem nada, Ele deu o Filho único dEle para você, como também Ele não vai dar junto com o Filho todas as coisas. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Ele tem um plano. Não, vamos seguir. E o plano? Vamos ler de novo? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Não é maravilhoso isso, gente? Sim ou não? Ele tem plano, só Ele conhece. Você não conhece. Eu não conheço. Quando Deus revela os seus planos pelos profetas, Ele dá pistas dos planos, mas você não, só Ele sabe quais são os planos, mas Ele tem planos para mim e planos para você. E planos de prosperidade, não de desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Amém? O fato é, Deus está no controle. Deus sempre tem um plano. Esse plano tem dois lados. Um lado de nos fazer o bem. E de outro lado, trazer glória para Ele. Amém? Fala comigo, toda a glória pertence única e exclusivamente a Deus. Ele tem um plano, e o plano é de trazer glória para Ele. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Essa é a minha teoria, não sei se vale alguma coisa. Deus permitiu que ela fosse estéril, Deus permitiu que ela vivesse isso, porque Deus queria abençoar a vida dela mais do que ela pudesse imaginar, e Deus queria que ele tivesse glória mais do que qualquer um pudesse imaginar. E Ele escolheu essa mulher para que pudesse marcar a vida dessa mulher de maneira tal que ela pudesse experimentar esse plano e essa bondade de Deus. Eu acho que, às vezes, o problema não é que a gente, às vezes, não... Eu até acredito, eu sei que Deus tem um plano. Quem sabe que Deus tem um plano para você? Quem não sabia, eu já contei, né, o segredo. Mas sabe qual é o problema? A gente quer entender o plano. Você quer entender o plano? Eu vou te contar, você não vai entender. Você não vai entender. Quando você é filho, você é criança,
Você não entende nada. O pai tem plano para você, a sua mãe, mas você não entende. Aí, pai, me explica, pai. Você vai explicar o quê? Você não vai entender. Você não vai entender. Deus tem planos, né? E eu vou dizer, independentemente de você entender ou eu ou não entendemos, Deus tem um plano aí. Em Naum, versículo 1, versículo 3, fala o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais toma o inocente em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. Fala comigo, Deus tem caminho no meio da tempestade. Bom, se eu entendo que Deus tem um plano, o plano é para glorificar Ele. Se eu entendo que Deus tem o seu caminho no meio da tempestade, no meio da tormenta, eu preciso entender e fazer as pazes comigo mesmo e entender que mesmo que eu esteja no meio de toda dificuldade, mesmo que eu esteja no vale da sombra e da morte, mesmo que eu esteja passando por todo o perrengue, eu confio no plano que Deus tem para mim. Eu confio. Fala comigo, confiar não depende de entender. Depende de quem te prometeu. Ele te prometeu. Ele te prometeu. É isso. Se você tem a promessa, se você a confiança nele, você vai passar pelas dificuldades, vai passar pelas lutas. Né? Nós vemos José no último capítulo de Gênesis, no finalzinho. José pega e chama e fala para os irmãos, em Gênesis 50, 20, fala: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então ele fala assim, vocês pensaram em fazer o mal, mas Deus intentou o bem. Eu não sei se quando José estava passando aquela dificuldade, fugindo, acusado de assédio, tentou violentar a mulher do chefe, tudo mentira dela, né? Vendido como escravo. Primeiro os irmãos pegaram ele, arrancaram a roupa dele, jogaram ele pelado dentro de um poço. Venderam como escravo, esse cara pega ele como escravo, depois ele é preso, né? Está lá no Egito, fica dentro da prisão. Eu não sei se ele parava para entender, ai que maravilha, estou na prisão, ai que maravilha, me chamaram de tarado, ai que maravilha, os irmãos também querem me matar. É lógico que ele não ficou assim. É lógico que ele não ficou assim. Você acha que ele ficou assim? Mas uma coisa eu sabia, eu acho que ele sabia, Deus tem um plano. Os cabras podem me jogar no fim do mundo. Eu acho que os irmãos de José podiam pegar o José e jogar daqui em Sapopemba. O plano de Deus ia fazer José sentar no trono do Egito. Não são as condições, não são o quão é impossível para mim, não é o quão é difícil para mim, a questão é, quem é que me prometeu? Quem é? Não é sobre mim, não é sobre as dificuldades, é sobre Ele que disse que faria. Então, gente, como diz, game over, acabou, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A glória vai ser dele. Amém? Fala comigo, Deus está sempre no controle. E Deus tem um plano. Lógico, você é humano, eu também sou humano, nós vamos idealizar muita coisa. E tem que idealizar, sim ou não? Mas não vai sair como você quer muitas vezes. Vai sair como Ele quer. Como Ele quer. E eu fico pensando na história, talvez, então, por que será que Deus... Eu falei, meu Deus, Senhor, por que você fez isso com ela? Por que ela estava naquela situação? Porque Ele tinha um plano para ela. E eu vou te contar, o plano não era para fazer mal, era para fazer bem. Então, se você está me ouvindo hoje, essa mensagem, se você está nos assistindo, se você está aqui, eu quero dizer para você, o sofrimento não pode impedir que o plano de Deus se realize na sua vida. As negativas que você recebe não vão impedir que Deus complete aquilo que planejou para você.
As dificuldades não vão segurar aquilo que um Deus poderoso marcou e sonhou para você. Eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Quando eu descobri esse versículo, eu fiquei tão lisonjeado. Falei, ai, glória a Deus, Deus tem planos para mim. Não é? Às vezes nós estamos numa empresa e chama a gente para aquela reunião, né, de conversar e tal, e se pergunta às vezes para o chefe, quais são os planos que você tem para mim? Né? Se ele falar, não tenho plano nenhum, não sei o quê, você já sabe que sua carreira está, né, já começa a procurar coisa aí. Né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, Deus sempre tem planos para nós, um futuro e uma esperança. Amém? Então Deus tinha para essa mulher. Eu acho que a situação dela era terrível. Terrível. A casa que ela estava, sofrimento que ela vivia, intimidação, irritação. Mas é engraçado, ela tinha uma atitude diferente. E eu quero falar para você o seguinte, que Deus tem um plano e Deus está no controle. E meu segundo ponto, nós temos um papel de protagonismo nesse plano. Ah, então, não, Deus tem um plano, então eu vou deitar em casa, ficar deitado em berço esplêndido assim, ó. É? Só assim? Ah, Deus tem um plano. É? Sim ou não? Ou, se for igual a mim, só assim, né? Ó. Maratonando todas as... Ah, Deus tem um plano. Né? Deus tem um plano, né? Deus tem um plano, Deus tem, mas você e eu somos protagonistas, nós somos chamados para trabalhar junto com Deus nesse plano. Isso é maravilhoso. Às vezes você está na luta, está na dificuldade, Deus tem um plano, mas o que é que você está fazendo? A minha pergunta. O que é que eu estou fazendo para que aquilo se cumpra? Como é que eu estou cooperando com Deus? Não adianta, Deus tem um plano para você, mas se você não se dedica, você não se consagra, você não busca, você não procura entender qual é esse plano, é só Ele que sabe, então, que passo você vai tomar, você não pode viver a sua vida como qualquer um, você tem que viver a sua vida como alguém tem um plano. Um plano. O atleta, ele faz isso, ele tem um plano, ele quer chegar nas Olimpíadas, ele quer vencer uma prova, então ele vai se dedicar, ele vai fazer algo para que aquele plano se cumpra. Se cumpra. Senão a gente cai num determinismo equivocado. Não vou fazer nada, mas vai fazer, vou ficar aqui, ó, tchururu, né? Não, eu fico pensando, Deus tinha um plano para Ana, mas... quem foi que facilitou esse plano? Quem foi que cooperou com Deus nesse plano? Foi a Penina? Não. Foi o marido? Foi o servo de Deus, o sacerdote? Não. Ela. Qual que é a sua posição? Qual que é a minha? Então, 1 Coríntios 3, versículo 9, Paulo fala o seguinte, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Amém? Fala para o seu irmão, você é parceiro de Deus. Amém? Não é gostoso isso? Fala para o outro do outro lado, você é parceira, você é parceiro de Deus. Fala assim, mano, parabéns, cara. Você é parceiro, não é? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero ficar perto de você, porque você é parceiro de Deus. Sim. É maravilhoso isso, né? Eu espero que a gente tenha consciência de que nós somos parceiros. Deus está fazendo algo aqui nessa igreja, algo nesse lugar, mas Deus precisa de parceiros e parceiras. Quem são esses parceiros? Quem são essas parceiras? Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 10, Paulo também fala, pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Amém? Fala comigo, foi Deus que nos fez o que somos agora. Então, a vida trouxe você para esse momento e Deus está trabalhando com você. É isso que Deus nos fez.
o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as obras que Ele já havia preparado para nós. Então eu fico pensando, Deus tem uma obra preparada para mim. Eu, quando era pequeno, a gente orava muito, falava, Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Assim, eu só perguntava isso. Às vezes, quando eu ia, tinha um retiro de oração, eu orava, eu tinha talvez, sei lá, 13 anos, 14. Eu quero saber que é o meu ministério. Os líderes que eram mais velhos riam para mim. Falei, filho, você está tão novo. Hoje, esse ano, eu vou fazer 60 anos. Quando eu olho para trás, eu vejo que Deus fez um plano para mim, uma jornada para mim. Então, hoje, quando eu olho para frente, para o futuro, eu tenho esperança que eu vou cumprir o plano que Deus planejou para mim. E aí, como diz Paulo, combati o bom combate, guardei a minha carreira. Nós precisamos entender e sermos cooperadores de Deus, né? Como está escrito aquele versículo, me ajude que eu te ajudo. Ah, não tem esse versículo, né? Mas você precisa, a Bíblia fala que a gente tem que vigiar e resistir ao diabo, sim ou não? Né? Ficar duro contra o diabo. E com Deus, não tem que amolecer o nosso coração? Amém? Fala para o seu irmão, amoleça o seu coração. Amém? Fala, dê duro contra o diabo. Demole para Deus. Se renda ao Espírito Santo. Você faça isso. Eu vou te contar uma coisa. Eu não sei, eu erro muito pouco, assim. É verdade, ué. Minha mãe está aqui, ela vai dizer que é verdade. Mas eu não sei vocês que erram mais que eu aqui. Mas quando você erra, você sabe que você errou, sim ou não? Hein? Não dá aquele negócio no seu coração assim, acerta, corrige, sim ou não? Hein? Não dá aquele negócio de corrigir? Corrige logo. Minha mãe falou na hora, né? Corrige logo. Você não tem isso no coração? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aí bota aquilo, mas aí você começa a pensar, começa a ficar orgulhoso, você começa a tampar, sufocar aquele sentimento de corrigir, não é isso, né? Disfarça, pensa noutra coisa, né? Sim ou não? Quando, às vezes, aquele sentimento que você sente que você errou, corre e acerta. E você pega e fica, vai esquecer o sentimento, né? Tem uma hora que você abafa aquela voz, sufoca aquela voz, e você fica duro, insensível. Insensível. A coisa que a gente tem que fazer é quando a gente sabe que está errado, sabe que errou, acerte imediatamente. Imediatamente. Para nós, você tem que cooperar, eu tenho que cooperar, nós precisamos cooperar. Senão a gente não vai entrar nisso, não vai entrar no que Deus tem para nós. Precisamos entender isso. Fala comigo, Deus tem um plano. Então, Ana orou, ela não só orou, ela desenvolveu uma estratégia. Então, nós precisamos orar. E buscar Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca fiquei tão consciente do poder da oração como eu tenho ficado nesses dias. Nós temos orado aqui às quartas-feiras, 1 hora de oração. Não há uma vez que eu não saia daqui marcado e impactado por Deus. Nós temos orado às 5 horas aqui na sala de oração, onde vimos. Não há um dia que eu não tenha entrado ali e saído ali impactado por Deus. Nós começamos o ano aqui, 12 dias de oração aqui, todos os dias de oração e jejum. Nós nunca avançamos tanto, nós nunca recebemos tanto. Eu vou dizer uma coisa, a oração nos põe no nosso lugar, que é de joelho, de dependente, de pequeno, de necessitado,
de pobre. E a oração nos faz enxergar Deus no lugar dele, assentado num trono de justiça e de majestade, que pode todas as coisas. Ana, ela desenvolveu uma estratégia de oração. Ela orou, ela clamou, ela não foi... Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Se você pensar em fazer alguma coisa para o outro, o diabo não vai te impedir. Mas se você pensar em orar, as coisas vão atrapalhar para você de um jeito, para você não orar. Mas não foi conversa fiada da mulher. Não foi o marido tentando acertar e só dando bola fora. Não foi o Eli, o sacerdote, falando bobeira, julgando e condenando ela. Ela venceu, ela orou. 1 Samuel 1,10 fala assim, ela diz: aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor. Amém? Fala comigo, toda estratégia tem que começar com oração. A minha pergunta para você é a seguinte: você ora? Você ora? Ai, pastor, estou sempre orando. Acordo já orando. Ai, glória a Deus. Isso aí deve ser crente, deve ser fogo puro. É? Sim ou não? É? Ai, oro demais. Como é que é? Sei lá. Aí você põe lá uma câmera para filmar, né? Acorda. Ai, Deus, que noite, esse colchão. Ai, Deus, não sei o quê. Ai, Deus, que barulho, esse menino. Ai, Deus, vou pegar esse ônibus. Ai, Deus, ai, não sei o quê. Ai, Deus, que ano apertado. Ai, Deus, que serviço ruim. Ai, Senhor, que coisa horrorosa. Ai, me ajuda, Senhor. Nossa, que pessoa orou o dia inteiro. Eu acho que ela está orando. Fala comigo, você ia orar? Ela reclamou, ela fez qualquer coisa. A gente perde tempo reclamando e deveria ganhar tempo orando. Exato. Precisamos clamar, precisamos orar, precisamos buscar e não ficar falando na orelha do outro, reclamando do outro. Débora e eu, assim, a gente tem falado bastante sobre isso. Falei para ela assim: vamos fazer um negócio, assim, vamos, umas aventuras de oração. Vamos, sei lá, pegar uma coisa, vamos orar bastante por aqui. Vamos fazer. Uma aventura de oração. A gente vai ficando velho, vai criando essas aventuras, né? Vamos sair na caça do tesouro. Onde está o nosso tesouro? Vamos orar, vamos entregar, vamos tal coisa, né? Eu quero voltar aquelas coisas. A gente ora pelas meninas, lógico, pelos filhos, mas a gente fala: vamos começar a orar no quarto delas, vamos orar no travesseiro, vamos botar as mãos, vamos orar. Sim ou não? Você quer uma coisa, você tem um processo na justiça, cadê o processo? Põe a mão lá nele, né? Vamos orar, vamos buscar, ao invés de reclamar, às vezes até, gente, desculpa, pode ser justa a sua reclamação. Pode ser justa a sua reclamação. Pode ser que a noite tenha sido um perrengue violento. Pode ser que está tudo ruim no ônibus, mas não vai te ajudar a reclamar, vai te adoecer, vai te envenenar. Você precisa orar. Ela estava cheia de amargura, mas a amargura não a segurou, porque ela orou. Nós precisamos orar. Fala para o seu irmão, desenvolver uma estratégia para assumir o nosso protagonismo nesse plano. Eu não vou ser levado a reboque pelas dificuldades, a reboque pelas lutas, a reboque pelos problemas. Eu vou tomar o controle e vou orar. Diz que aí no versículo 12, 16 fala o seguinte: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que ele começou a prestar atenção nela e notou que seus lábios se mexiam. Porém, não saía som nenhum. Fala comigo, misericórdia. Nem orar sossegada pode. Eu não sei.
Se você ora, faz barulho, que você é crente pentecostal e ignorante. Está errado. Se você ora de boca fechada, está errado. Sabe o que está errado? É você não orar de jeito nenhum. Porque o jeito que você orar, você vai incomodar o diabo. Seja gritando, seja sapateando, seja dentro do seu espírito. Eu falei com vocês aqui recentemente, uma mulher foi presa numa clínica de aborto. Porque ela estava na esquina da clínica, orando. Ah, devia ser aquela mulher bem pentecostal, levou ao óleo, estava lá, né? Não, ela estava assim, ó. Orando, silenciosamente. Mas o diabo odeia a oração. E Deus honra a oração. Toda oração que chega diante dele, ele recebe no céu e coloca numa salva de ouro a oração dos santos. Nenhuma fica sem resposta. Amém? Nós precisamos orar. Ela orava. Então, Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Então, eu fico achando isso um absurdo. Rapaz, a mulher estava numa perrengue, numa luta. Mas o diabo, né? Diz que a mulher, além de comer o pão que o diabo amassou, ainda vai ter que lavar as assadeiras todas. Limpar o forno, limpar tudo. Que terrível. Terrível. Ele olha e fala: vê se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Olha só, eu não sei você. Você está maluco? Eu estou bêbado coisa nenhuma, não sei o quê, não é isso? Sim ou não? Mas, olha, geralmente, quando as pessoas elas conversam com a gente ou elas nos atacam, a nossa resposta diz mais sobre nós do que sobre ela. O jeito que você responde diz mais sobre você do que sobre ela. E quando ela fala com você, quando ela te ataca, geralmente quando ela te ataca, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ela. Sim ou não? Ela estava certinha, não tinha nada a ver com ela. Quem estava pisando na bola era ele e os filhos dele. Não tinha nada. Mas a resposta dela foi sensacional. Ela fala: Senhor, eu não estou bêbada, não bebi vinho, nem cerveja, né? Nem Malzebir, nem a cidra Cerezer. Deus está tocando em alguém aí, estou sentindo. Respondeu ela: estou desesperada, né? Eu não estou bêbada, põe lá, não estou bêbada, não bebi vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Tinha tudo a ver com ela. Amém? Fala comigo. Que mulher elegante. Não é? Que mulher elegante. Elegância versus barraco. Venceu a elegância. Não é? Não é? A gente precisa aprender, precisa entender. As dificuldades vão despertar o que está dentro da gente. E às vezes o diabo vai tentar fazer com que a gente se iguale a ele, né, na atitude dele. Aí ela fala assim: não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque sou muito infeliz e sofredora. Amém? Fala comigo. Ela desenvolveu uma estratégia, passava pela oração. E não é só isso. Ela tinha uma outra estratégia, né? Quando ela ora, ela faz um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai ser seu. Essa coisa de voto é uma coisa meio nebulosa, né?
No Velho Testamento tinha um voto lá. E pode até estudar sobre isso, né? É uma coisa interessante, né? No Velho Testamento, o voto era, assim, é quase como a gente chama hoje de promessa, né? Vamos falar a verdade ou não? Né? Eu vou fazer tal coisa para receber tal coisa, sim ou não? A gente é evangélico, não pode falar promessa, né? Mas eu não sei assim. Mas tem um mistério no voto. Paulo fez voto, sim ou não? Irmãos com eles fizeram votos no Novo Testamento, sim ou não? Mas parece que não era uma coisa comum. Não era assim. No Novo Testamento não tem esse tomar lá da cá. Eu vou fazer um voto para receber tal coisa. Não. Provavelmente o voto no Novo Testamento significa um sentimento de mostrar contrição, de mostrar necessidade, de fazer você se assumir, trazer à superfície uma situação que você está vivendo, não sei direito, mas o voto é uma coisa interessante. E ela faz um voto dizendo isso para Deus, né? E aí ela fez o voto, ela falou assim, se eu engravidar, eu vou dar o menino para ti, tal, depois da bênção que o sacerdote tinha dado para ela. E aí fala o seguinte, versículo 20, ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou, eu pedi esse filho ao Senhor. Amém? Aí fala depois, versículo 26 e 28, Ana disse, meu Senhor, juro pela sua vida, ela vai e leva o menino para deixar no templo. Então ela fala, eu sou aquela mulher que esteve aqui de pé orando, eu pedi esta criança a Deus, e o Senhor, e Ele me deu o que eu pedi, por isso agora estou dedicando esse menino ao Senhor, enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram ali. Eu vou dizer uma coisa para você, ela fez o voto e Deus deu para o menino. Quantos de nós pede uma coisa para Deus e fala que vai fazer, se Deus fizer isso, fazer aquilo, quando recebe a coisa, fala, eu prometi no momento de emoção, isso é muita coisa, vou chamar alguém para me liberar desse voto, quem pode me liberar desse voto, não é isso? A Bíblia fala de voto de tolo, né? Quando você votar, né? Fizer o voto, melhor dizendo, quando você fizer o voto, né? Pare para pensar. Então, eu fico pensando, você imaginou, quando nasceu o bebê, toda aquela dor, toda aquela miséria, toda aquela assim, perseguição e preconceito ficou para trás. O menino trouxe alegria para ela. Mas ela não esqueceu o que ela tinha prometido para o Senhor. Ela ficou firme na sua palavra. Ela voltou lá e entregou o menino. Fala comigo, ninguém garantia que ela fosse ter mais filhos. Ela teve só aquele, ele ficou com ela, teve uns 7 anos, não engravidou mais. Naquele momento. O menino foi crescendo, fica imaginando, ela viu o menino, brincava com o menino, jogava a bolinha para o menino fazia as primeiras gracinhas e tal, mas ela sabia que o menino não era dela, era do Senhor. Ela venceu, ela entregou o menino para Deus. Eu fico pensando, a gente tem que cooperar, fala comigo, cooperar com Deus, não desistir, entregar a Deus o que é de Deus. E depois diz que Deus honrou a Ana tanto, né? Fala o versículo 21, e o Senhor abençoou a Ana, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Bom, a Penina, que achava que era a última bolacha do pacote, teve vários filhos. Eu quero desafiar você aqui a me dizer o nome de um dos filhos da Penina. Ela teve vários. Pelo menos o primogênito dela, quem era? Uma das filhas dela. Quem foi essa Penina? Quem era essa Penina? A barraqueira versus a elegância, venceu a elegância. E me diga uma coisa, quem foi o filho de Ana? Samuel, o grande profeta. Fala comigo, a glória tem que ser de Deus. Amém? Amém? Eu escrevi assim, e fala o seguinte,
que Deus abençoou a Ana e no tempo certo ela teve o menino. Fala comigo, tempo certo. Os planos são de Deus e também os tempos são de Deus. Às vezes a gente ora, quer que a coisa aconteça na hora. Não, nós vamos orar e vamos deixar o tempo com Deus e o momento de Deus. Os planos pertencem a Deus, mas a fidelidade é nossa aqui na terra. Enquanto não acontece, nós temos que permanecer fiéis a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Eu tenho um monte de versículo que eu separei aqui, mas eu não vou ler porque vai ficar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você sair daqui e esquecer tudo que eu falei hoje, hein? Espero que ninguém esteja aqui, fui atacado, espero que eu não tenha tratado ninguém mal para perder a bênção, né? Ai, fui lá, o pastor me tratou mal, ai, que droga, vou voltar para cá. Não, me perdoa, me espera ali, a gente se acerta, vamos, né? Mãe, deixa eu terminar. Ninguém certo, né? Espero que a gente não fique chateado com o outro, né? Sim ou não? De repente você veio aqui, alguém pisou no seu pé, alguém não olhou na sua cara. Gente, vamos dar uma olhadinha na cara do outro, vamos dar um sorrisinho para o outro, assim, oi, beleza? Desculpa alguma coisa aí, né? Amém? Amém? Não vamos deixar o diabo roubar a nossa bênção, amém? Tá certo? Amém? Sim ou não? Fala comigo, Deus tem planos para você. Deus tem planos. Só Ele sabe. É para melhorar você. É para abençoar você. Ele quer ver você feliz. Amém? Agora você vai falar para a pessoa, mas e você? Precisa ser protagonista, cooperador de Deus nesse plano. Amém? Faça alguma coisa. Entregue alguma coisa a Ele. Dedique algo a Ele. Faça algo que você nunca fez. Faça algo diferente. Sai do comodismo. Você não é coitadinho. Amém? Você é alguém que Deus escreveu uma história. Amém? Amém? Fala para o seu irmão, não interessa o que diz a barraqueira. Interessa que você é amado. Não interessa o que dizem os outros. Interessa que Deus tem um plano de paz, de prosperidade. E nós precisamos fazer uma coisa, nós precisamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Eu quero cooperar com esse plano, eu não quero estragar esse processo. Ana teve a oportunidade de estragar esse processo todas as vezes, sim ou não? Eu não vou esse ano no templo, porque essa mulher fica só me xingando, eu estou cansada. Não, ela foi para o templo, sim ou não? Eu não vou porque você não me entende. Não, ela foi para o templo. Chegou no templo, está o sacerdote, sua bêbada, eu vou embora. Não, ela ficou. Amém? Era uma pessoa determinada. Gente, só gente determinada alcança o que Deus tem para elas. Amém? Todos nós somos humanos, nós temos nossos momentos de fraqueza, mas nós não podemos esquecer que Deus tem um plano. Ore, trace uma estratégia. Amém? E eu quero ler um texto aqui. Falou aqui, versículo Samuel 1:20. Ela concebeu e passado o devido tempo. Fala comigo, devido tempo. Amém? Em Gálatas 4, versículo 4, fala o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho. Em Gálatas 6, 9, fala o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a luta é tão grande, nós estamos orando, e a gente desfalece mesmo no meio do caminho. Precisamos da comunidade dos crentes para nos ajudar quando a gente está desfalecendo. Que a gente não pode perder o tempo. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você. Eu creio que nós estamos vivendo um novo tempo. Amém?
E eu quero cooperar isso com o Senhor. Põe a mão no seu coração. O que será que você está orando? O que você precisa? O que você tem colocado diante de Deus? A minha oração para você é o seguinte. A minha oração para você é que você continue orando. Que você trace uma estratégia. Que você saiba que pode ser que esteja tudo dando errado, mas isso não invalida os planos dele para você e nem para mim. Ele vai cumprir o seu plano. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelos teus planos. Perdoa meu coração. Perdoa quando eu esqueço que o Senhor está no controle e eu tomo o controle. Perdoa quando eu dou brecha, ouço o que o inimigo fala. Me ensina a responder de acordo com a sua graça a toda a situação. Senhor, me dá essa graça que havia sobre Ana. O nome dela já diz graciosa. Que essa marca esteja sobre minha vida. Senhor, que eu seja um protagonista desse plano. Me ajude a cooperar. Eu quero ser um cooperador. Que eu possa fazer o que é certo na hora exata. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu quero falar pela fé para vocês que eu creio que esse ano de 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas até aqui. Eu tenho certeza. Quem que me garante isso? As circunstâncias? Não. Me garante a promessa que eu tenho dele. Amém? Amém? Nós buscamos aí, nós oramos, nós vamos receber. E eu vou dizer, provavelmente tem muita coisa com você que não está funcionando. Para mim também. Muita coisa que não está dando, que não deu certo. Para mim também. Muita coisa que não saiu como eu queria. Para mim também. Mas isso não invalida o plano dele para mim nem para você. Amém? Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor porque Ele tem um plano. Fala, Senhor, abençoa-me muito. Alargue as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me de todo mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde. Levante sobre mim o seu rosto. Que o Senhor faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado e, acima de tudo, eu ponho a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil. Eu creio que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Tem planos para essa nação. Esses planos não serão frustrados. Deus vai fazer. E eu quero cooperar nessa obra. Amém. Glória a Deus. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. O mês de maio está chegando e com ele muitas novidades. Por isso, anote agora para você não perder nada. Atenção jovem, adolescente, dia 10 de maio, aqui na nossa igreja nós teremos nosso encontro Deeper, às 19 horas. Não perca! Atenção aos líderes, dia 15, às 20 horas, nós temos um encontro marcado online, hein? Atenção aos homens agora, dia 23, você tem um encontro marcado aqui na nossa igreja, às 8 horas, será uma sexta-feira. O nosso culto de Santa Ceia será no domingo, dia 18, às 9 horas da manhã. E no dia 31, teremos nosso Betel Casais, às 19 horas. No início do ano, experimentamos coisas marcantes diante da presença de Deus, através do jejum e da oração. Por isso, dia 16, sexta-feira, teremos uma vigília aqui na nossa igreja, às 23 horas.
queremos te lembrar da importância da leitura da Palavra de Deus. Esteja conosco nesse desafio. A leitura da Palavra vai ser vida na sua vida. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.